Você é fã da DC? Você é DCnauta, como as pessoas falam? Porque se você for, eu tenho uma pergunta pra você envolvendo o filme Liga da Justiça. Quando o Superman olha pro Batman e fala a frase "Do you bleed?", que é aquele momento que, se você é DCnauta, você tava no cinema, pelo menos se você tava na minha sessão, e você reagiu mais ou menos assim. A cena no gibi, porque eu imagino que vocês estejam comemorando porque essa frase deve ser uma frase famosa no quadrinho. Ela é ridícula, toscona, assim como é no filme mesmo, ou ela tem alguma importância? Porque isso é uma sensação que eu tenho em todos os filmes de super-herói, ou quase todos, e seja da DC, seja da Marvel, seja dos X-Men, seja do Quarteto Fantástico. Essa sensação de que os filmes constroem algo que deveria ser grandioso, e aí tem a frase, né, "Do you bleed?", e aí corta a cena e acabou, tipo assim, é uma briguinha que eles têm ali, um desentendimentozinho, no segundo seguinte eles estão de mão dadinha, brincando, estão juntinhos de novo e tal. Essa falta de consequência, esse constante anticlímax de fazer você achar que é algo grandioso e na verdade é algo que, beleza, não é nada, vambora, vamos continuar, é uma constante nesses filmes, e isso decepciona um pouco quem gosta de histórias de forma geral e que não tem essa adoração específica por esses personagens. E se tem algo que também eu tava pensando durante o Liga da Justiça sobre os filmes de super-herói de forma geral, é que por mais que eles sejam diferentes, é óbvio que um Deadpool é uma coisa, o Logan é outra, Mulher Maravilha é outra, e Guardiões da Galáxia. Cada um tem a sua cara, tem a sua energia, tem a sua proposta. Tem algumas coisas que se repetem de novo, de novo, de novo, de novo, e que já não dá mais, já encheu o saco. Por exemplo, quantas vezes a gente precisou ver filmes de origem de super-herói? Então, naquela época que a Marvel estava montando a sua equipe de super-heróis e agora a DC está fazendo o mesmo, você tem que ver a origem do Super-Homem, a origem da Mulher Maravilha, a origem de não sei quem, já sei que vai ter do Flash, já sei que vai ter, quem mais? Aquaman também. E aqui no filme da Liga da Justiça, já tá mostrando que já tá desgastada essa fórmula de reunião de grupo. Então a gente teve um filme especificamente para ver o Nick Fury recrutando os Vingadores, então um por um convidando, e aí normalmente esses filmes eles levam 70% da história para o recrutamento dos personagens e aí depois vai para uma sequência final de ação e acabou o filme. E é isso que acontece, como eu falei, no primeiro Vingadores, é isso que acontece no Guardiões da Galáxia, é isso que acontece no X-Men Primeira Classe, é isso que acontece no Quarteto Fantástico e é isso que acontece também no Liga da Justiça. Então é um filme que tem uma cena de abertura, uma sequência de abertura de ação, tem, sei lá, 1h e 10 de recrutamento da equipe, montando, né, o Bruce Wayne e a Mulher Maravilha reunidos ali tentando montar a Liga da Justiça, e depois uma longa sequência final para vencer o vilão, que é um vilão, inclusive, digital, é um vilão que tem uma voz digital clichê, sem vida, lugar comum, e tem aqueles capangas dele que são, parece que meio que borboletas androides do espaço, alguma coisa assim, que tem muito a cara também daquele monte, daquele exército final de robôs do Vingadores, daquela sequência famosa de Nova York. Então essa fórmula já é uma fórmula que você fica assistindo e você fala, beleza, eu já sei, já vi e tal. Mas mesmo assim, e parece que eu não gostei do Liga da Justiça, mas eu acho um filme competente, porque eu acho que o Liga da Justiça faz bem algo que a Marvel não sabe fazer exatamente. Por exemplo, se você pegar o Thor, se você pegar o Capitão América, se você pegar o Homem de Ferro, os filmes deles, eu acho que com exceção talvez do primeiro Thor, que era o filme do Kenneth Branagh, eles têm mais ou menos a mesma estética e eles têm mais ou menos a mesma fotografia. E é uma fotografia feia, inclusive, porque os filmes da Marvel, eles parecem que eles não têm textura, parece que eles estão sempre embaçados. Não sei se vocês percebem isso. E os filmes da DC, por outro lado, eles têm textura. Então, desde o começo do filme, você já vê a granulação da imagem, você já sabe as cores, por mais que seja uma fotografia desaturada, as cores são cores bem definidas. É um universo muito mais interessante visualmente do que os universos criados pelos filmes da Marvel, talvez com exceção do Guardiões da Galáxia, que consegue fugir um pouquinho disso.
Mas não só isso, os personagens, os filmes solos dos quais os personagens fazem parte, você vê que eles têm uma estética característica, e o Liga da Justiça faz isso muito bem, de unir essas estéticas. Então, por exemplo, tem as sequências envolvendo a Mulher Maravilha, que a gente já espera desde a cena de luta, né? Que é aquela cena de luta que acelera e aí tem um slow motion, e acelera de novo e tem um slow motion, e tem os planos detalhe da corda, do escudo, da bota da Mulher Maravilha, que é uma estética que a gente viu no filme dela, e o Zack Snyder usa aqui de novo. E tem o Batman também, mesmo o Batman que não teve filme solo ainda, nessa nova roupagem dele, nessa caracterização do Ben Affleck, aquele negócio dele se movimentar nas sombras rapidamente como se fosse um morcego, que tinha no Batman vs Superman, né? A gente vê aqui de novo. Ou então, aquela questão do Superman, do campo e daquele contexto de fazenda, da casinha lá, do celeiro da família dele. Então, tudo isso a gente vê combinado e é orgânico. O Zack Snyder ele consegue colocar todas essas estéticas para conviver, e realmente são personagens distintos e que têm estéticas e que têm universos distintos, e a gente consegue ver já isso sendo ensaiado para o Aquaman, para o Flash, enfim. E só para abrir um parênteses, o Flash é um personagem divertidíssimo. O Ezra Miller consegue fazer um alívio cômico muito legal, mas, de novo, ele respinga aquilo que o Homem-Aranha faz no universo dos Vingadores, que é o adolescente vislumbrado e excitadaço com o fato de ele estar ali com o Superman, com o Batman e tal. E que é divertido, mas, de novo, a gente já viu isso antes. Isso sem falar que a manifestação do poder do Flash, né, que é de ele ser rápido demais, e essa estratégia do diretor, do Zack Snyder, de fazer uma câmera lentíssima, como se fosse um time-lapse, em que ele consegue fazer as coisas com fluidez, enquanto tudo que está ao redor dele está em câmera lenta, que é interessante em alguns momentos, principalmente tem um momento que ele salva a Mulher Maravilha, que ele dá um totozinho na espada da Mulher Maravilha, ela consegue pegar e vencer o vilão. Isso é exatamente o que o Bryan Singer fez no X-Men, que ele fez tanto no Dias de um Futuro Esquecido, quanto no X-Men Apocalipse. Então, como eu falei, né, esse desgaste, essa super repetição de elementos que todos esses universos de super-herói têm em comum, acaba sendo um pouquinho, né, repetitivo demais. Por outro lado, o Aquaman é um personagem que acaba sendo desperdiçado porque o Jason Momoa é um ator limitado, é um ator que fica ali com aquele expressão congelada, aquele senho cerrado assim, né, o tempo todo, e você não consegue gostar muito dele. Mas essa união desses personagens, inclusive quando eles estão lutando contra o vilão no final do filme, cada um usando o seu poder de forma diferente, é algo divertido. E é algo que o filme consegue fazer de uma maneira, como eu falei, bem coreografada e bem orgânica. E o Zack Snyder, inclusive, que é um diretor que tem uma características muito próprias, né, de direção, visuais, é um cara que tem um gosto muito específico, e que nos filmes da DC, normalmente esse gosto dele é jogado no lixo, porque se você pegar o Homem de Aço, se você pegar o Batman vs Superman, eles têm mais uma cara de filme de estúdio, mas ele acaba tendo as preferências próprias dele como autor, como diretor, um pouquinho suprimidas pelo estúdio. Mas aqui, mesmo que em um momento ou outro, né, não é o tempo todo, mas quando ele consegue expressar a sensibilidade estética e artística e visual e plástica dele, ele consegue criar sequências que são lindas. A abertura do Liga da Justiça, que é aquela sequência de créditos iniciais em câmera lenta e ao som da música Everybody Knows, que eu fui pesquisar depois e é de uma cantora norueguesa chamada Sigrid. É uma sequência lindíssima e que lembra um dos melhores momentos do Zack Snyder fazendo o filme de super-herói, que é o Watchmen. E que é a sequência inicial do Watchmen, que já é pra mim uma sequência histórica, que é a sequência com os Watchmen, né, os vigilantes, sendo apresentados em câmera lenta também, ao som do The Times They Are Changing, do Bob Dylan. Então eu acho que realmente o Liga da Justiça ele consegue ser um filme bem amarrado. Ele consegue ser um filme coeso. Ele consegue ser um filme que faz aqueles personagens coexistirem de uma maneira legal, apesar de ele seguir fórmula. E aqui e ali ele tem sacadas, assim, ele tem momentos de maior poesia até, eu diria isso, como a sequência de abertura que eu falei, que são coisas que provam que é sempre bom quando o diretor consegue se expressar sem ter o estúdio segurando, puxando a perna dele para baixo. Por outro lado, o roteiro do filme é um roteiro que constantemente se entrega a diálogos que são simplesmente pavorosos, vergonhosos de ruins. Por exemplo, tem um momento logo no começo do filme, logo na sequência de ação de abertura, né? Depois dessa sequência de créditos iniciais, em que
A Mulher Maravilha tá lá defendendo as balas, defendendo os civis que estão ali naquela sequência de ação, né? Naquele atentado terrorista, que é a sequência logo depois, como eu falei, dos créditos iniciais. E alguém olha aquilo e olha pra Mulher Maravilha e fala: I don't believe it. What are you? Né? Então, tipo, eu não acredito no que você tá fazendo, quem é você? E aí, como ele fala, tipo, I don't believe it, what are you? Ela responde, I'm a believer. Que eu não preciso nem falar o quão tosco, o quão ridículo é um diálogo desse em 2017. Outro momento que eu acho até mais cafona ainda do que esse, é o momento em que alguém fala pro Bruce Wayne, né, pro Batman, que fala assim, I don't recognize this world anymore. Eu não reconheço mais esse mundo. E aí ele fala, I don't have to recognize it. I have to save it. Eu tenho que reconhecê-lo, eu tenho que salvá-lo. Que, como eu falei, são frases que não dá. 2017, a gente assistindo um filme de super-herói que tenta, né, colocar seus pés no chão, no realismo. Realismo não é a palavra certa, mas numa certa verossimilhança. E soltar pérolas dessas, né? Não dá. Mas, como eu falei, apesar desses tropeços, o Liga da Justiça é um filme que consegue uma coesão, principalmente por começar a se desenhar que esse universo da DC tá começando a ganhar corpo, tá começando a ganhar cara e tá começando a deixar claro qual é a função de cada um dos personagens, tá conseguindo fazer eles trabalharem juntos sem perder a sua identidade, que eu digo de personalidade, de poderes, mas também identidade visual dos seus filmes solo. E isso é a obra, obviamente, do Zack Snyder, por todos os motivos que eu falei antes, apesar de eu saber que ele foi obrigado a abandonar a produção durante as filmagens, mas dá pra conseguir ver que isso é um projeto a longo prazo, assim como era do Joss Whedon e de alguns outros cabeças ali da Marvel. Dá pra ver que o Zack Snyder ele tem uma visão, ele tem um projeto a longo prazo para esse universo da DC, apesar de, como eu falei, ele não ter como fugir 100% ou em boa parte da duração do filme de convenções, de necessidades de gênero que já estão começando a encher um pouco o saco desses filmes de super-herói e agora já também, além dos filmes de origem, também desses filmes de equipe como o Liga da Justiça. Então, definitivamente, o filme é melhor que o Batman vs Superman, muito melhor, não preciso nem falar do que Esquadrão Suicida, mas não consegue ser tão bom quanto foi Mulher Maravilha. E eu tenho certeza que você vai ver o filme, né? Se você não viu ainda, o filme está estreando hoje. E você vem aqui depois, vem falar o que você achou. Se você é decenalta, vem falar, você como fã da DC. Você como um daqueles que estavam na minha sessão, gritando loucamente em cada frase do Super-Homem, em cada frase do Batman. Você saiu com as suas expectativas correspondidas? Se você é fã da Marvel, vem falar também. E não se esqueçam de se inscrever no canal, de clicar no sininho para receber as notificações toda vez que tem vídeo novo, de curtir o vídeo para o YouTube entender que você gostou, por incrível que pareça, é assim que o YouTube está funcionando agora, e de divulgar para seus amigos. Eu tenho certeza que você tem amigos que gostam de Liga da Justiça, tem 300 mil vídeos desse tipo de filme aqui no YouTube, mas se você gostar desse, divulga para eles e a gente vai se falando. Vem comentar também para a gente discutir o filme aqui nos comentários. É isso.